E em meio às enchentes que atingem o estado, cresce o risco de contaminação por leptospirose. A Secretaria Estadual da Saúde, em conjunto com as sociedades brasileira e gaúcha de infectologia, fizeram um alerta através de uma nota. A leptospirose é uma doença infecciosa causada pelo contato com a água ou solo contaminados pela urina de animais infectados. A quimioprofilaxia, que é a administração de medicamentos, deve ser realizada com avaliação médica sempre. A ação é recomendada para todas as pessoas que estiveram expostas à água da enchente por um período prolongado. Equipes de socorristas, de resgate e voluntários com exposição prolongada também devem realizar o procedimento. E para entender melhor esse assunto, nós vamos conversar agora com o infectologista Alessandro Pascoalotto, que é chefe do Serviço de Infectologia da Santa Casa de Porto Alegre. Alessandro, muito boa tarde. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde a vocês. Obrigado pela oportunidade. De primeira, quando a gente fala em enchentes, a gente pensa logo na leptospirose, né? Mas tem uma série de outras doenças que podem também ser proliferadas em uma situação como essa. Queria que o senhor explicasse para a gente, por favor, quais são as principais, quais os riscos principais numa situação como essa que o Rio Grande do Sul está passando. Bom, essa água está nitidamente contaminada. Quem chegou perto dela percebe que ela é fétida, ela é escura. Ali deve ter urina de rato, fezes humanas e matéria orgânica. Enfim, é uma água imprópria para consumo, né? Então, as pessoas que ingeriram essa água, de alguma maneira, elas têm risco de ter doenças diarreicas. Elas podem ter febre, podem ter dor na barriga, podem ter ânsia de vômito, enfim. Também tem infecções que podem passar pela pele, seja a pele íntegra ou a pele com machucados, como é o caso da leptospirose. Então, a leptospirose é uma das preocupações, talvez a principal dela no momento, mas tem uma série de outras doenças, incluindo hepatite A, incluindo o tétano, incluindo infecções de pele, partes moles, que pode estar acontecendo aqui. As pessoas estão em abrigos, às vezes em situações precárias, podem ter surtos de gripe, pode ter surtos de piolho, de sarna, tem muitas doenças infecciosas que podem estar cometendo essa população vulnerável nesse momento. Doutor, e essas doenças, elas já conseguem ser percebidas, por exemplo, nos atendimentos? O senhor já vê alguns sintomas de alguns tipos de infecções ou são sintomas que vão aparecer mesmo com o passar dos dias? Em geral, isso não aparece de imediato, isso vem depois de um certo tempo, né? Especialmente na pele, mas algumas doenças como essa, a leptospirose, elas podem acontecer uma semana, 2 semanas ou até mais depois da exposição às águas, né? Então, as pessoas têm que ficar muito atentas à presença de quadros de febre. Começou com febre, dor no corpo. Claro que a gente está num contexto um pouco de dengue, as coisas meio que se misturam, mas depois de enchentes aumenta muito a chance de leptospirose, dor atrás do olho, dor nos músculos. E, em geral, é um quadro brando, mas algumas pessoas têm quadros bem graves e essa doença pode matar. No caso da dengue, em especial agora que a gente viu que o sol apareceu um pouquinho durante esses dias em Porto Alegre, isso aumenta a chance de proliferação também do mosquito da dengue? Sim, essa é uma preocupação, essa água vai ficar parada um bom tempo, o mosquito pode se proliferar. Claro que ele tem preferência por águas limpas, mas fontes de água que não faltam agora nesse momento, e quando o calor vier, sim, a dengue vai ser uma preocupação. Mas as pessoas, nesse momento, elas têm que, na medida do possível, evitar contato com essa água contaminada. Existiu uma discussão muito grande sobre dar antibiótico ou não para prevenir a leptospirose. Eu devo aqui dizer que os dados são frágeis, não é uma ciência assim de alto nível, no sentido de estudos muito robustos, grandes, controlados. A evidência é frágil, mas ela mostra que os antibióticos protegem as pessoas que entrarem em contato com a água. Não é para todo mundo usar antibiótico, até porque não tem antibiótico para todo mundo, mas especialmente as pessoas que tiveram contato muito prolongado com a água contaminada, aquelas que tiveram que nadar na água, ficaram submersas na água sem proteção alguma. É debatido o que é um contato prolongado, mas se entende que sejam pelo menos horas de exposição, o que está acontecendo com muita gente no nosso estado. Então, como tu disseste, as sociedades médicas, junto com o Estado do Rio Grande do Sul, se posicionaram a favor de disponibilizar antibiótico para essas pessoas. É uma dose única de doxiciclina ou de azitromicina, mas agora tem toda uma questão de logística, como é que a droga chega nas populações, como é que os médicos vão ter acesso. O que a gente fez é botar uma nota técnica dizendo, sim, é necessário, mas não para todo mundo, para as populações de mais risco.
O senhor está falando da dificuldade para que essa medicação chegue até os locais, para que o tratamento seja feito. E é muito difícil também a gente falar de algum tipo de proteção num momento como esse. A gente sabe que na maioria das vezes a água vem de forma rápida, com muita força, e as pessoas estão expostas aos riscos mesmo. Mas dentro das possibilidades, o que as pessoas podem fazer para tentar atenuar os danos, diminuir os riscos de uma infecção nesse momento? Bom, primeiro, o consumo seguro de água. Elas têm que consumir água que seja limpa, uma água potável, uma água mineral, dentro do possível, mas a gente sabe que está cada vez mais difícil conseguir água mineral também na cidade de Porto Alegre, por exemplo. Mas elas podem filtrar a água também da torneira e fervê-la. A água fervida por mais de 5 minutos, ela está passível de ser consumida, né? Ou podem, se não conseguir ferver a água, colocar hipoclorito a 2,5%, 2 gotinhas por litro de água, e podem higienizar os alimentos, enfim. Então, a água tem que ser limpa para consumo, primeira coisa. Os alimentos a serem consumidos, eles têm que estar limpos. E segunda coisa é não entrar em contato com a água contaminada. É claro que isso aqui parece mais um exercício teórico do que prático. As pessoas estão se salvando dentro da água, né? Então, muita gente está em contato com água e isso não tem como ser evitado. Mas, se possível, ao limpar suas casas, entrar em contato com a água, usem botas, usem luvas, usem proteção, porque essa água está contaminada. Agora, dessas outras infecções que a gente falou, leptospirose, por exemplo, acho que é bom a gente explicar como que isso funciona. Em geral, o problema em si não é a contaminação pela água, né, doutor? A água, ela acaba espalhando essas bactérias, proliferando essas doenças para uma área maior, é isso? Essa água, ela deve estar contaminada com urina de ratos, né? Alguém talvez argumente que, bom, como tem muita água, talvez o risco não seja tão grande. E talvez, de fato, não seja tão grande, mas é muito sabido que sempre que tem enchente, que sempre que alaga, aumentam os casos de leptospirose, especialmente quando essa água baixa e talvez a urina do rato se concentre mais na água com menos volume, mas enchente sempre é risco de leptospirose, que é uma doença que mata muita gente. E particularmente nesse contexto de catástrofe, onde o sistema de saúde não está adequado para receber tanta gente, muita gente tarda a chegar no sistema de saúde, tarda a reconhecer sintomas e chega muito grave. Então, isso reforça o argumento de que se a gente usar o antibiótico nas pessoas de maior risco, de novo, pessoal, não é para todo mundo, a gente pode prevenir que essas pessoas venham a morrer de leptospirose. Doutor, e é importante reforçar também que as pessoas não se mediquem sozinhas, né? Que elas procurem orientação médica antes de fazer qualquer tipo de tratamento. Existia uma certa polêmica depois que nós publicamos essa nota, dizendo que, olha, talvez essa nota tenha induzido as pessoas a usar antibiótico. Eu acho que é o contrário. O que eu percebia na rede social e na internet era muita gente já pegando prescrição médica, muitos médicos já indicando antibiótico, sem ter uma padronização de que dose, de qual antibiótico para qual população. O que a gente tentou aqui foi limitar um pouco mais, restringir a indicação para as populações de maior risco. Sim, requer avaliação médica. E é claro que a gente agora vai ter que montar um sistema para que essa droga esteja mais acessível aos médicos e aos pacientes que estão lá na ponta, que estão sendo assistidos nos albergues, nos locais de atendimento mais imediato. Pelo que o senhor está explicando para a gente, como a maior parte dos sintomas ela começa a aparecer depois de um tempo, mesmo depois que toda essa situação se normalizar, né, que a água baixar, a gente pode ter aí uma alta demanda de procura pelas unidades de saúde do Rio Grande do Sul, unidades de saúde que estão comprometidas por conta dessa tragédia, né? Sim, isso é esperado. É esperado que o número de casos de leptospirose aumente e que talvez a gente possa ter surtos de doenças diarreicas, a gente possa ter pacientes doentes por hepatite A, que as doenças são transmitidas de uma pessoa doente pelas fezes e isso é ingerido por outra pessoa através, em geral, da água ou de alimentos não bem higienizados. Isso deve acontecer. Mas, de novo, a leptospirose é uma ponta do problema. A gente tem pessoas que estão hoje, que não foram bem vacinadas para a gripe, que não foram vacinadas adequadamente para a Covid, que têm doenças crônicas, que estão expostas a doenças como tuberculose ou outras, que as doenças elas seguem acontecendo, pessoal. A gente está agora agravando essa situação pela calamidade instalada em contexto onde nem os hospitais têm água. Hoje os hospitais estão com dificuldade de água e atendimento. Então, a situação é muito crítica, o Rio Grande do Sul precisa de ajuda e eu tenho pedido que as pessoas acrescentem a sua lista de necessidades. Não é só cobertor, travesseiro, a gente precisa talvez de antibiótico também para essa lista do que a gente venha receber por doação.
Doutor, quero agradecer muito o senhor, viu, pela atenção, pela disponibilidade. Sei que os próximos dias aí vão ser de muito trabalho, de muitos desafios. Então, bom trabalho para vocês e fica a nossa solidariedade sempre ao povo gaúcho. Obrigado a vocês também. Boa tarde. Boa tarde.